Obrigado a você que está acessando o nosso canal no YouTube. Para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Leonel Lacerda, eu sou investidor e também sou trader no mercado de ações. Investidor são aquelas pessoas que compram ações para o longo prazo. O trader é aquele que compra e vende ações para o curto prazo. É o especulador. A gente faz principalmente operações de swing trading, aquelas operações que duram alguns dias, no máximo algumas semanas. Nós vamos hoje ver os seguintes papéis. Vamos estudar o índice Bovespa e na sequência Vale, Suzano, Lojas Renner, Petrobras que eu não coloquei aqui, Lojas Americanas, Embraer, Siderúrgicas e terminamos com os bancos Itaú e Banco do Brasil. Com relação ao índice Bovespa, estamos em uma região de suporte. Por que essa região de 71.300 pontos é suporte? Basta olharmos aqui na esquerda, ó. Olha aqui, ó, 71.300 mil pontos. Essa região aqui foi o suporte lá no mês de novembro do ano passado, né? Comecinho de dezembro de 2017. Se o índice continuar caindo, onde é que ele encontra outro suporte imediato? Bem, na faixa de 70.700 pontos. Por quê? Porque nós temos esse suporte aqui deixado em novembro do ano passado. O índice aqui deixou um indicativo, um sinal de que pode fazer um repique. Esse repique, se houver, primeira região, primeiro alvo imediato, 78.800 pontos, onde nós temos esse topo aqui, depois um pouquinho mais em cima em 80 mil pontos, por onde passa a média móvel de 21 períodos. Eu saliento que, neste momento, os comprados ainda não são uma força importante no índice Bovespa. Os comprados estão com menos força que os vendidos. Então, o índice, na verdade, está sem força para continuar subindo e buscar esses alvos aqui. Tá? Isso, portanto, é apenas uma hipótese. Eu não estou dizendo que vai até lá. Eu fiz um exercício de futurologia no vídeo da quarta-feira, 7 de junho, onde eu dizia para vocês, onde nós fazíamos uma estimativa, criávamos uma hipótese de onde que poderia ir a queda do índice Bovespa, até onde poderia ir, né? Então, nós imaginamos que isso aqui fosse uma onda 1, isso aqui tudo, essa queda aqui uma onda 1, aqui uma onda 2 para cima, e aqui o que seria o início de uma onda 3 para baixo. Pois bem, até por onde poderia vir essa onda 3 para baixo? Nós usamos o nosso amigo Fibonacci para fazer aqui uma extensão da onda 3 para baixo. Então, a gente pega esse topo, puxa aqui uma linha, eleva até esse topo da onda 2, e nós temos aqui os níveis de Fibonacci. Muita gente não gosta de Fibonacci, mas é uma ferramenta que outros traders usam, eu de vez em quando uso, e vejam que o índice caprichosamente parou ali numa região que é de 0,618. Olhem aqui, ó, 0,618. Suporte. Onde é que nós temos um outro suporte dado por Fibonacci? 69.700 pontos. O outro suporte, que seria 100% da onda 1, é aqui, ó, 67.500 pontos. Então, até aqui existe uma chance, dentro dessa nossa hipótese, dessa queda vir. 67.500 pontos, 67.400 pontos. Por quê? Porque seria toda a extensão da onda 1 para baixo. Observem aqui. Fibonacci faz simplesmente isso. Ok, pessoal? Não estou dizendo que vai até lá. Estou dizendo que é uma hipótese. Agora vamos olhar o gráfico de Petrobras Petri 4, esse é o gráfico diário. Petrobras encontrou aqui suporte, 14,89. Aqui foi suporte e aqui foi suporte. Por que 14,89 é um suporte, gente? É importante, porque foi um fundo lá em dezembro do ano passado. Observem aqui na esquerda, ó, temos esse fundo aqui, suporte, tá, gente? Se Petrobras repicar, onde é que tem a primeira resistência importante de curto prazo? 16,16. Só que a gente enxerga melhor lá no gráfico de 60 minutos. Depois, 16,66 também é uma resistência de curto prazo. Depois, na média móvel de 9 períodos, R$ 17,00. Depois, mais aqui em cima, 17,76. Vejam que está cheio de resistência para cima. Do ponto de vista gráfico, a situação de Petrobras é bem complicada. Tá? Operar isso aqui é muito risco para quem quer tentar aqui
tentar surfar num repique é muito arriscado, tá, pessoal? Tem que ter muito manejo de risco, muito cuidado, tem que colocar stop, cuidado que a volatilidade desse papel está muito alta, então a chance aqui de aproveitar um repique e fazer um estrago no capital que você aportou é grande. Depois tem uma outra resistência aqui, ó, mais em cima, 19,82, tá? Bom, na média móvel de 21 períodos, 21,28 também é uma resistência, ok? Sobre Petrobras, era isso que eu tinha para dizer. Vamos ver agora Vale 3. Agora vamos olhar o gráfico de Vale 3, aqui na tela o gráfico diário de Vale 3. Observem que o papel chegou numa região de resistência, num topo. Esse topo aqui exerce uma resistência no preço e o papel desabou. Do ponto de vista gráfico, nós sabemos que quando chega numa região de resistência, vendedores geralmente ganham força. Observem que, do ponto de vista dos fundamentos, Vale cai forte porque o minério de ferro recuou na China. Gente, Vale tem um suporte bem importante aqui em 49,74, que é dado por esse fundo aqui. Se o papel repicar, ele encontra resistência agora nas médias móveis. As médias móveis, neste momento aqui na subida, passam a ser resistência de preço ao preço. Então 52 com R$53 por ali já é resistência. Caso continue subindo, 56,68 é resistência. Agora, se romper com aumento de volume 56,62, aí pode voltar a ficar interessante de novo, tá? Mas cuidem, esse rompimento aqui em cima, se houver, ele tem que vir acompanhado de aumento de volume aqui embaixo. Vejam que essa queda forte foi acompanhada de aumento de volume. Por isso a queda forte. E a mesma coisa quando o papel sobe. Para ele subir forte, tem que ter aumento de volume. O volume é o que justifica a tendência. Tem muitos papéis com indícios de que vão repicar. Lojas Renner é um deles, que eu vou destacar aqui para vocês, tá? Por quê? Porque o papel deixou aqui, observem, o papel deixa aqui no gráfico um martelo, tá? Um martelo num fundo. E olha aqui, ó, o martelo. Olha o tamanho da sombra desse martelo. Depois, no pregão seguinte, que foi a última sexta-feira, né, dia 8 de junho, deixou um candle de máximas e mínimas maiores que desse martelo aqui. Então, um indicativo claro de que pode fazer aqui um repique de curto prazo. Eu não gosto de operar repique, é extremamente arriscado, porque você está operando contra a tendência, e eu gosto de operar a favor da tendência, mas se repicar, tem alguma chance de vir até 30,40, a região aqui onde passa a média móvel 21 períodos e onde tem esses dois topos aqui. A mesma coisa acontece com lojas americanas, LAME 4. Observem aqui no gráfico diário de LAME 4 que esse papel também deixou um martelo. Olhem aqui, ó. Aqui está o martelo. E o candle seguinte a esse martelo foi um candle de máximas. A máxima foi maior que a máxima do martelo e a mínima foi maior que a mínima do martelo. Então nós temos uma condição aqui para que haja algum repique, né, gente? O repique, se houver, esse pullback, até a média móvel de 9 períodos, 17,05, pode ser um alvo, porque ali é uma resistência, e a outra resistência 19, 18 reais praticamente, que é a média móvel de 21 períodos. Tá? Tem um papel que me chama muito a atenção do ponto de vista gráfico, que é Embraer, EMBR3, o gráfico diário. Vocês vejam que, mesmo com o índice Bovespa caindo forte aí durante a semana, Embraer caiu na sexta. E vejam que ele quase rompeu aquele topo bem importante lá de R$24. Esse topo aqui, ó. Esse aqui agora é o topo a ser rompido. Quase rompeu durante a semana que passou esse topo. Então, gente, tem que ficar atento se ele vai romper R$24 e com aumento de volume aqui embaixo. Eu sei que esse papel, a Embraer, está aí negociando uma fusão com a Boeing. Esperamos que essa notícia da fusão saia logo e que essa fusão bombar os preços de Embraer, porque se bombar, de acordo com a análise aqui do gráfico, não é análise de fundamentos,
esse papel pode ter um alvo bem lá em cima e bem atraente. Vamos para isso olhar o gráfico semanal de Embraer. Olhem aqui, gente, ó. Embraer, se romper essa faixa aqui, que ela está congestionada, vou desenhar melhor isso aqui, ó. Se ela romper esse retângulo aqui, que é uma congestão, esse aqui é o gráfico semanal, tá? É uma congestão que já dura várias semanas. Se romper com a notícia de uma possível fusão, que seja favorável à Embraer, o papel pode buscar o quê? Pode buscar lá os R$30. Por que R$30? R$30 foi o topo que esse papel deixou lá no comecinho do ano de 2016. Então eu colocaria esse papel no radar. Sei que tem essa questão da fusão. Isso pode fazer com que bombe ou não os papéis de Embraer. E do ponto de vista gráfico, eu deixo para vocês, aqui a sugestão é somente gráfica, porque do ponto de vista gráfico, se romper congestão para cima, na minha opinião, fica bem atraente, do ponto de vista estritamente gráfico aqui nesse estudo. Por favor, não entendam isso como recomendação, é somente uma sugestão. Quem toma a decisão é vocês, e lembrem-se, só quem pode recomendar é analista ou consultor devidamente certificado para isso. Agora vamos estudar os gráficos das siderúrgicas, começando por GGBR4, esse é o gráfico diário. Gerdau, gente, se perder 13,86, esse fundo aqui pode buscar a região de 13,30. Por que 13,30? Porque é o fundo deixado no começo deste ano. Agora, se repicar, se fizer um repique, pode buscar o quê? Pode buscar a média móvel de 21 períodos, 16,38. Observem que depois dessa alta aqui enorme, o papel fez um movimento A, B, C para baixo, tá? Onde devolve quase boa parte do ganho anterior. Com relação à siderúrgica nacional, muita gente aqui, esse é o gráfico diário da CSN, muita gente vê uma onda 1, onda 2 de recuo e uma possível onda 3 para cima. Bom, gente, tem poucos candles para fazer uma onda 3 para cima aqui que seja convincente, tá? O que pode acontecer? Até pode aqui armar aqui um pivô de alta. Aí você tem que olhar essa onda aqui, onda 1, onda 2, onda 3, possível onda 3 para cima, no gráfico de 60 minutos. Porque no gráfico diário, na minha opinião, tem que ter pelo menos aí de 15 a 17 candles para ter uma onda aqui que possa ser convincente para armar um pivô, tá? Bom, gente, se fizer aqui um eixo para cima, um pivô para cima, o que ele busca? Ele busca esses topos aqui, ó, 9,12. Essa região aqui. Se romper 9,12, pode buscar 9,68. Não estou dizendo que vai, estou dizendo que isso é uma hipótese. No gráfico diário tem poucos candles para ter um pivô daqueles que nós gostamos de operar. Agora no gráfico de 60, até vou olhar aqui o gráfico de 60, que a gente visualiza isso melhor para eu compartilhar com vocês. No gráfico de 60 minutos, a gente até pode ver aqui um pivô. Ó. Olha aqui, ó, fez um novo fundo, sobe, recua, tenta subir de novo, está com dificuldade aqui, vamos ver. Pode até ter aqui uma possível onda 3 para cima com um alvo nessa região aqui de 9,39. Vamos olhar agora o gráfico de GOAL 4, metalúrgica Gerdau, o gráfico diário. É um gráfico, gente, muito parecido com o de GGBR4. Tá? Veja só. 1, 2, onda 3 para baixo. Tá? Esse papel aqui, se continuar caindo, na minha opinião, encontra um suporte 5,87. Por que 5,87? Porque aqui tem um topo e aqui tem um outro topo que se comportam agora como suportes. Se o papel subir, se repicar para cima, né? Resistência imediata 6,68 e depois nesse topinho aqui, 7,31, já pertinho da média móvel de 21 períodos, que também é resistência. Tá? Então, resistência principal, na minha opinião, 7,31. Vamos olhar agora, para terminarmos as siderúrgicas, Usim5, Usiminas, no gráfico diário. Com relação ao Usiminas, acabou de fazer um novo fundo. Se continuar subindo, gente, e o volume aqui aumentar, até pode fazer um repique para cima, né, e buscar média móvel 21 períodos e esse topinho aqui, ou seja, repicar até uma região de resistência em 9,64.
tem suporte imediato em 7,78. Agora vamos ver dois bancos, o papel primeiro Itubi 4, esse é o gráfico diário, na sequência finalizamos com o BBAS3. Com relação ao Itubi 4, esse é o gráfico diário, vejam que deixou aqui um martelo, mas o candle seguinte foi um candle de indecisão do mercado. A tendência desse papel claramente é de baixa, porque os fundos são cada vez mais fundos. E vejam que esse papel, gente, ele é difícil de comprar porque não sabemos se isso aqui é um fundo, tá? O fundo pode ser ainda mais embaixo. E também é difícil de vender, operar short, operar vendido, porque o timing da operação para operar vendido era aqui, ó, no rompimento de 42,50, tá? Então esse papel até pode fazer um repique, se repicar, 42,80 já é resistência, depois mais em cima aqui 44,66. Está um pouco difícil de imaginar neste momento que ele vá até lá, né? Porque o papel está realmente muito ruim do ponto de vista gráfico. Tem um suporte no fundo aqui que ele formou, né? 39,49. Vamos ver agora BBAS3. Ressalto que o setor financeiro, os papéis dos grandes bancos, eles têm uma participação importante na carteira teórica do índice Bovespa. Então fica difícil imaginar o índice Bovespa subindo, se não tiver a participação, se as ações dos grandes bancos também não subirem. Tá? Vale tem que subir e os papéis dos grandes bancos também têm de subir para a gente imaginar o índice Bovespa voltando para uma tendência de alta. Com relação ao Banco do Brasil, gente, mesma coisa, né? Fazendo fundos cada vez mais fundos. Observem aqui, ó. Fundos descendentes, né? Clara tendência de baixo. Fez aqui um novo fundo. Deixou aqui um martelinho, mas logo na sequência deixou um candle de indecisão do mercado. Mesma coisa que Itaú, né, gente? Até pode fazer um repique. 28,74 já é resistência, depois esse topinho aqui, ó, junto com a média móvel 21 períodos, 31 períodos, 31,15 é resistência, tá? Então, se houver um repique, até pode buscar essa região, neste momento não há sinal disso, tá? Vamos ver aí o que acontece com o papel nos próximos dias, se ele consegue encontrar forças para isso. Pessoal, eu desejo a todos uma ótima semana. Qualquer dúvida podem entrar em contato comigo pelo e-mail e nos vemos na próxima quarta-feira, quando a gente faz o estudo de atualização do índice Bovespa. Até lá!